Passagem importante das cartas do nosso Capitão Hope é a descrição testemunhal que ele faz do emblemático naufrágio da fragata Thetis, aqui em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Charles Hope trata de maneira quase casual nas suas cartas o acidente e o resgate da fragata Thetis. Na realidade, ele não podia imaginar que o tempo iria torná-lo testemunha e personagem anônimo de uma passagem que para muitos pesquisadores mudaria a história da ciência. Assim escreve Hope: visto de perto, Cabo Frio é rochoso e até assustador. Indo na velocidade que eles estavam, parece mesmo que foi um milagre que quase toda a tripulação tenha sido salva para contar história. Quando nós estivemos no Museu de Greenwich, em Londres, e encontramos os relatórios oficiais, ali nós pudemos ter as coordenadas exatas desse naufrágio. E é aqui que nós estamos. A Thetis, uma fragata de 46 canhões, partiu do Rio de Janeiro em dezembro de 1830, com uma tripulação de mais de 300 homens. Ela levava para a Inglaterra uma carga valiosíssima, que apenas em moedas contava mais de 810 mil dólares. Uma fortuna absolutamente insondável para os valores da época. Ela navegava por águas conhecidas, bastante amigáveis até, e com um vento bastante favorável, que é muito próprio dessa região. O mapa indicava o leste como rumo, o que a conduziria em segurança ao outro lado do Oceano Atlântico com bastante facilidade. Ela já havia cumprido mais de 70 milhas de viagem, o que em tese a colocava já em mar aberto, bastante distante da costa. Já era de noite quando começaram a surgir os primeiros alertas de avistamentos de rochedos. Aquilo não fazia o menor sentido, porque, afinal de contas, as cartas e as bússolas diziam que não poderia haver nenhum obstáculo àquela altura da viagem. Mas o fato é que os ventos, sempre tão favoráveis, imprimiam uma velocidade a Thetis que foi impossível evitar o impacto. A Thetis se chocou neste pontal que nós vemos aí atrás. Foi um impacto violento e mortal. O casco foi sendo arrebentado e o navio foi sendo sugado para dentro da enseada, que passou a ser chamada de Enseada dos Ingleses e hoje é chamada de Pontal do Atalaia. Porém, muito além do tesouro, o acidente colocava em xeque a rede imperial inglesa e as suas afamadas tecnologias, de tal forma que, além do arrojado resgate de trabalho de carga, que é detalhadamente descrito por Hope em suas cartas, era urgente entender o fenômeno que tinha levado a Thetis a um erro tão grave de navegação. Em relação ao resgate, a Marinha Britânica contava com a presença em terras brasileiras de um famoso comandante chamado Thomas Dixon, e ficou a cargo dele o resgate de todo o tesouro. A carga se encontrava a aproximadamente 11 metros de profundidade e para que ele conseguisse retirar tudo aquilo, ele criou um sistema de guindastes utilizando os resíduos do barco que sobreviveram ao impacto, e com eles ele conseguia içar toda a carga que ia sendo resgatada por mergulhadores
que utilizavam um sistema de oxigenação absolutamente perigoso, que é bastante detalhado por Hope em suas cartas. Este processo se tornou uma referência na história da navegação por sua engenhosidade. Existe uma publicação escrita pelo próprio Thomas Dickinson chamada A Narrativa sobre a Operação HMS Thetis, na qual ele relata, em primeira pessoa, de maneira minuciosa, todo o processo e desventuras para a recuperação do tesouro e como foram conduzidas todas as investigações que, ao final, alteraram o rumo do conhecimento náutico daquela época. O Hope explica isso muito bem. Ele não apenas lidava com os problemas relacionados ao próprio resgate, como também era acossado pela população que ele chama de nativos, que eram bastante ariscos e violentos e que ameaçavam a todo tempo roubar a carga que vinha sendo resgatada. Hope nos conta, eles têm agora 2 sinos de mergulho, fabricados de 2 caixas d'água do Warspite, em plena operação, e o capitão Dixon construiu um guindaste de grandes dimensões, com 48 metros de comprimento, feito apenas com os mastros quebrados e outras madeiras recuperadas dos destroços. Além da questão do resgate, havia a necessidade de equacionar o enigma que representava aquele acidente. Isso obrigou que o Estado, que a Marinha, pela primeira vez na história do mundo, se aproximasse do conhecimento científico para esse trabalho. Ao final, esse processo de análises, de estudos, acabou identificando que a principal causa poderia ser o fato de que as novas tecnologias construtivas que utilizavam muito mais ferro nos cascos dos navios, com a qual a Thetis havia sido construída, acabava interferindo de maneira bastante insinuante no magnetismo da bússola. E isso havia alterado a rota da Thetis e levado-a ao acidente. Apesar de todos esses estudos, a corte marcial, ainda assim, acabou julgando e condenando o capitão do navio pela fatalidade. Apesar de todo o seu empenho e sucesso, o capitão Dickinson acabou sendo afastado das operações por intrigas políticas, e ele descreve assim no seu livro: sempre tive medo da inveja do governo brasileiro sobre a nossa permanência na ilha. Fui acusado de obstruir as atividades dos pescadores e, posteriormente, até mesmo de roubar madeira. Charles Hope trata de maneira quase casual o seu testemunho do resgate da fragata Thetis, mas, apesar disso, ele o faz com uma riqueza de detalhes impressionantes que não constam sequer nos relatórios oficiais.